oportunidad nuevamente que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, por las personas que están aquí. Bendice, Señor, a los que nos están visitando. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus planes y sus propósitos. Toca, Señor, sus corazones y los nuestros también para recibir tu palabra. Gracias. Lo he enviado yo. Y vamos a hablar hoy, en esta mañana, sobre la regeneración, un acto de Dios. La regeneración, un acto de Dios. Y el texto principal es Juan 3, versículo 3. Dice, le respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eu pido para que vosotros quedem mais atentos ou apuntem os textos bíblicos, porque para mim será mais fácil e quero adelantar mais o máximo possível de la prédica de hoje, pero que apuntem para las reuniões, por favor, pero mais atento no que vamos estar hablando en esta mañana. La regeneración, un acto de Dios. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué significa la regeneración? Mucha gente pensa que que está difícil de decir, regeneración. Mucha gente pensa que esse acto ou esta persona regenerada é um pecador domesticado, educado e com buenas intenções, que chega à igreja, que é uma persona psicologicamente adaptado e adequado para ser um novo crente, ou uma persona com comportamento parecido a um crente. Essa persona parece um crente. Essa persona é tão buena, pero la Biblia nos dice, Jesús dice y asegura, hablando con Nicodemo, dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es entrar, es ver el reino de Dios. Entonces, cuando la Biblia trata de regeneración, la Biblia está diciendo de una persona muerta, de una persona totalmente muerta, que ha sido generada o regenerada por Dios. No es una persona que se adaptó a una religión. Es guay estar aquí domingo por la mañana. Es bonito estar aquí, hacer parte de la iglesia. Pero isso não é regeneração. Participar das atividades da igreja não é regeneração. A Bíblia trata isso com muita seriedade. E hoje, por la manhã, queremos falar sobre isso. La regeneração é um acto secreto de Deus mediante o qual nos imparte uma nova vida espiritual. É uma obra inteiramente divina e soberana que transforma o coração do ser humano. Não sou eu que hago o cambio. Não é porque sou hijo, porque sou padre, porque sou esposo de um creyente que vou ao céu. La teología habla del monergista. Monergista. Viene de la palabra griega mono, solo, y ergon, trabajo, que significa el que trabaja solo. El que trabaja solo. Cuando se estudia la regeneración, entendemos esta palavra
que solo Él trabaja solo. No hay mi participación en mi regeneración. No hay una participación humana en la naturaleza del hombre pecador. No hay participación humana. No hay una intervención humana en decir, mira, hoy soy creyente, voy a cambiar mi vida, mis pecados, mis actitudes, mis adicciones. No. A Bíblia habla sobre essa palavra. Monoergon, trabalho solo, que ele trabalha solo. Quando hablamos de regeneração, é uma obra totalmente de Deus. Totalmente. La regeneración es un acto exclusivo de la Trindad, en el que el ser humano no contribuye de ninguna forma, de ninguna manera. Y vamos a alargar ese tema. El ser humano no trabaja de ninguna manera en la regeneración. El Padre y el Espíritu Santo operam soberanamente em lo mais profundo del alma morta del pecador. Há duas coisas distintas entre el llamado eficaz e regeneração. El llamado eficaz é Deus, el Padre, hablándonos con poder mediante la proclamación del Evangelio. Escuchar el Evangelio, Dios me ha llamado para servirlo. Llamada eficaz. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero hay otra cosa, la regeneración es una obra íntima y poderosa de Dios, el Padre, e do Espírito Santo, dando-nos vida interiormente para que podamos responder dicho llamado. Escute a voz, acepta essa voz, digo, estou aqui, Senhor, pero agora vem a regeneração, que é Deus, através do Espírito Santo, cambiando nosso coração. Cambiando nosso coração. Há uma frase de Martín Lutero que diz: em las cosas espirituales y divinas que conciernen a la salvación del alma, el hombre es como la estatua de sal en la que se convirtió la mujer de Lot. Es como un tronco y una piedra, una estatua inerte que no tiene uso de ojos, boca, sentido ni corazón. En las cosas divinas y espirituales, el hombre no puede hacer nada. No puede hacer nada. Hay un texto bíblico de Juan, capítulo 1, versículo 13, no hace falta abrir, dice, no nacidos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 13. Juan descarta explicitamente qualquer causa humana em esse novo nascimento. Não é por herança genética del sangre. Sou hijo de um crente. Sou hijo de um pastor. Sou nieto. Também diz, não é por esforço personal, vontade de la carne. Se tu, Débora, has sido llamada a estar aqui hoje, ha sido pelo Espírito Santo. Não é por la vontade de la carne. Essa luta, não quero me adelantar. Não é por la vontade de la carne, nem por la decisão de um terceiro, vontade del hombre. A Bíblia diz, é único, o único origen de la nova vida é Deus. Tudo está centrado em Ele. Ele é o que hemos cantado na última música.
Ele é o centro. Ele é o centro. Em Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8, há um diálogo com Nicodemo, Jesús e Nicodemo. Jesús deja claro que a carne só pode engendrar carne. Só o Espírito pode engendrar Espírito. El nascer de novo, ou nascer de lo alto, que vem da palavra anatem, requer um agente sobrenatural ajeno ao indivíduo. Esse novo nascimento que Nicodemo, que Jesus está dizendo a Nicodemo, vem dessa palavra que é nascer de lo alto. Pero é algo sobrenatural, porque o princípio, o início, não está em mim. É um acto sobrenatural ajeno ao indivíduo, um ato de uma pessoa que está ajena, que está fora, que interfere, que está ajena a minha pessoa. É uma atitude de Deus. Ele é um agente sobrenatural. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz: os darei um coração novo, e pondrei um espírito novo dentro de vosotros, e quitarei de vossa carne o coração de pedra, e os darei um coração de carne, e pondrei dentro de vosotros mi espírito. Mi espírito. El hombre não pode fazer, não tem ferramentas para fazer reparação, limpar seu próprio coração. Deus substitui el cirurgião, é Deus. Deus substitui a dureza e insensibilidade, a pedra del coração, por uma vida espiritual receptiva às coisas de Deus. É Deus que cambia o coração. Há pessoas que querem cambiar por si solas. Há pessoas que intentam ser crentes. Mas isso não é. Esse cambio não inicia e seu princípio, seu início não está em nós outros. É Deus que lo faz. É Deus que cambia. He visto pessoas entrar na igreja com uma roupa um pouco inadequada. E ao aceitar Jesus, a pessoa saiu assim, com vergonha, com a roupa que havia entrado na igreja. Tinha seus 14 anos, em essa época tinha eu. Esse câmbio é sobrenatural, não é por força humana. Não é por minhas forças. Eu vou a um psicólogo, eu vou a um terapeuta, porque eu quero ser crente, mas eu não consigo. Eu quero ser santo, porque eu não consigo ser mais santo. É porque nós somos mortos. Eu intento não mentir, Maxwell. Eu intento não mentir. Eu me esforço. Mas o problema está na raiz do problema. Eu sou cristiano, mas eu não consigo deixar a mentira, a pornografia. Eu peleo com minha esposa, eu não consigo ver nada fácil, eu roubo. O problema está na raiz do mal. Estamos lutando na superfície, mas há algo mais profundo, a raiz, a natureza humana. E esse milagre só pode ser Deus. A regeneração. O novo nascimento. A Bíblia diz: eu darei um coração novo e pondrei meu espírito novo dentro de vosotros. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, e Colossenses 2, 13, diz: aun estando nós outros mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Mirem aqui, Efésios capítulo 2 e Colossenses capítulo 2, diz: estando
nosotros mortos, estamos nosotros necros. Vem a palavra necros. Mortos. Implica em la incapacidade absoluta de nos acercarmos a Deus. Estava morto, irmãos. Nós outros estamos mortos em nossos pecados e somos nós outros incapazes de acercarmos a Deus. É isso que a Bíblia diz. Um cadáver não pode participar em sua própria ressurreição física. O pecador não pode contribuir à sua ressurreição espiritual. Pablo está dizendo isso. Estamos necros. Estamos mortos. Jenny, estamos mortos. Incapazes de nos acercarmos a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: segundo su grande misericórdia, nos hizo renascer para uma esperança viva. Santiago 1:18 diz: Ele, de sua vontade, nos hizo nascer por la palavra de verdade. Ambos apóstolos contribuem ou atribuem o início do nascimento à vontade e misericórdia de Deus Padre, como causante primário. É Ele. É Ele. Segundo sua grande misericórdia, Ana, te ha amado Deus. Segundo sua grande misericórdia, bem-vindo, te ha amado Deus. Segundo sua grande misericórdia e sua vontade, te ha amado Deus, Eliete. Segundo Ele, te ha amado para servi-lo. Agostinho Hipona tem uma frase que diz em seu livro de la gracia e del livre arbedrio. Agostinho Hipona diz: Deus não nos ajuda a menos que Ele seja o primeiro em actuar. Ele opera para que queramos e coopera quando queremos. A iniciativa é de Deus. Segundo ponto, o que sucede em la regeneração que é desconhecido? Não temos uma receita, uma percepção sensorial direta do momento exato de la natureza íntima del cambio que realiza o Espírito Santo em el espírito humano. Quando ha cambiado tu vida? Maxwell, eu entrei na igreja, escutei a palavra, pero quando ha passado isso? Que horas ha passado isso? Que dia passou o cambio? Essa experiência com Deus que cambiou tu vida? Não sei. Eu sei que um dia entrei na igreja, escutei a palavra, decidido seguir a Jesus, e algo cambiou em minha vida, e não sei explicar-lo. Não sei o que ha passado. Eu sei que me gostava fumar, me gostava pecar, eu era uma pessoa que vivia na prática do pecado, e de um dia para outro, se esfumou, passou. E me explica um pouco mais. Não sei. Eu não sei o que ha passado. Eu não tenho uma receita aqui que diz: os 5 passos para seguir a Jesus são primeiro, segundo, tal. Não há. A regeneração acontece de maneira milagrosa. É um milagre. Estou falando português já. É um milagre. Acontece de um dia para outro. A experiência com Jesus é personal. É tua. É um câmbio instantâneo. Não é um processo gradual, como a santificação. Sino é um evento pontual e irrepetível. A regeneração.
Segundo, transforma a totalidade da persona afectamente para compreender a verdade. Afecta as emoções para responder o amor de Deus e a la vontade, liberada da esclavitud e do pecado. Eu não quero ser mais. Não tenho ganas de pecar prevenido. Não tenho ganas de fazer o mal. Não tenho ganas de mentir. Não tenho ganas de pecar. Não tenho ganas de traicionar. Não tenho ganas de falar mal. Não tenho ganas de fazer coisas que me alejam de Deus Padre. Essa é a regeneração. Há cambio instantâneo, transforma a totalidade da persona e produz evidência tangível. Se demonstra imediatamente através de seus resultados. Se nota que uma pessoa ha cambiado a vida. Se vê. Há uma frase de Agustín que diz: compreendemos a obra de la gracia por seus efeitos em la vontade. Ou seja, do que queria fazer, não hago mais. Não tenho ganas de fazer. Eu fazia isso. Eu era uma pessoa mala com meu esposo. Era uma pessoa mala com minha esposa. Era mala com meus filhos, com meus amigos, em meu trabalho. Pero Deus cambiou meu coração. Compreendemos a obra da graça por os efeitos e na vontade. Aunque a maneira íntima em que o Espírito la realiza permanezca oculta a nosso entendimento humano. São Agostinho diz isso. Juan capítulo 3, versículo 8 diz: el viento, el pneuma, el viento sopla adonde quiere. E oyes su sonido, mas nem sabes de onde viene e nem aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido del Espírito. Pneuma, outra vez. Jesus hace um juego de palavras, pneuma e pneuma, que significa tanto vento. Del mesmo modo, la regeneración es invisible a su ejecución, pero evidente en sus frutos. Eu não vejo, Débora, que és crente. Eu não vejo. Tu não vês a mim, que sou crente. Pero se conoce, Ana, por sus frutos. Por sus frutos. E esse fruto que digo, não é estar barrindo a igreja. Não é estar limpiando o coche do pastor. Não é pintando a igreja. Não é cantando e tampouco predicando. O fruto é arrependimento. Alejar-se do pecado. E seguir a Cristo. Isso é fruto. Há muita gente que mescla o serviço com a santificação ou com a santidade ou com o serviço com outras coisas que são frutos do Espírito. O hijo pródigo não? O hijo pródigo se acerca ao padre e diz: eu tenho méritos. Dá-me a parte que eu tenho direito, porque he servido a ti, he hecho isso, aquilo, outro. Nós somos para dizer a Deus: dá-me isso e dá-me aquilo outro, porque Ele he hecho isso. Porque Jesus é o centro. Hacemos por Ele e para Ele. E a Bíblia diz que para Ele são todas as coisas. Eclesiastés 11:5 diz: como tú não sabes qual é o caminho del vento e como crescem os huesos e el ventre de la mujer encinta, assim ignoras la obra de Deus, el cual hace todas as coisas. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz:
De modo que se alguno está em Cristo, nova, kainos, criatura, catizes. Eis, as coisas viejas passaram, e eis aqui todas são hechas novas. Kainos. A palavra criação, nova criatura, kainos, alude a um acto divino. Novo, kainos, catizes, kainos, de la nada. Quando Deus te permite que te a ser a ti uma nova criatura, é um milagre divino. Não há outro. Não há outro. Quando Deus forma o homem, Ele hace um homem. Igual que tu não há. Igual a mim, calvo, com barbas assim e tal, não há outro. Deus hace uno. Pero Deus também, quando te permite ser nova criatura, também hace um solo. Não há outro crente igual que tu. Uma nova criatura igual que tu. A palavra criação, que é catizes, que é divino, um acto divino, e kainos, cria de lo nada uma nova persona, um novo espírito, uma persona nova, um crente único, que não há outro igual que tu. Não há outro. Lutero disse uma frase que diz: a obra do Espírito Santo é secreta e invisível. Solo o efeito se manifesta quando o coração é tocado, consolado e movido pela fé. O Espírito Santo atua em nosso coração. Por isso que não adianta, irmãos, lutar contra a natureza que há em nós, em nós outros. Não há como lutar contra essa natureza. Não há como tentar. Que eu tenho esse problema, eu vou a um psicólogo. Eu tenho esse problema pecaminoso e vou falar com o pastor. Podemos orar. Sim, claro que podemos orar. Há uma intervenção do Espírito Santo. Pero o milagro hace Ele. Hace Ele. Há gente que lhe gusta estar na igreja, lhe gusta escuchar a palavra, está guai. Mas não é por isso que vai ao céu. A Bíblia diz que há um caminho, há uma maneira, e só através do novo nascimento. Não há outra. Nessa obra de regeneração, nos mostramos completamente passivos. A regeneração antecede a fé salvadora. Primeiro, sou regenerado. Depois vem a fé salvadora. A regeneração há uma passividade absoluta em el instante de la regeneração. Antes de nascer de novo, estamos mortos espirituais e cegos a las coisas de Deus. E cegos. 1 Coríntios 2,14. Há uma ação posterior, aunque somos 100% passivos, e no momento em que Deus nos imparte vida, em el instante, imediatamente, posterior, actuamos ativamente ao responder com arrependimento e fé. Deus não nos dá capacidade espiritual de responder, e nós outros respondemos livre e gostosamente. Juan capítulo 6, versículo 44 e 65. Juan 6, 44 e 65, disse, escutem bem, nenhum pode venir a mim. Nenhum pode venir a mim. Jesus dizendo isso. Se o Padre que me enviou não lhe trajere, nadie pode venir a mim,
si no lhe fora dado del Padre. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aí? Jesus declara uma impossibilidade humana universal. Ah, eu estou na igreja porque eu quero. Deus te ha traído. Eu sirvo a Jesus porque eu quero. Não, que te ha traído Deus. Ninguno pode vir a mim se o Padre que me enviou não lhe trajerem. Vem da palavra eucuo. Sabe o que significa isso? Eucuo. Atrair com poder divino. Ou seja, arrastrar com poder intenso. Se tu hoje sirves a Jesus, porque um dia, Ele te hará. Hechos capítulo 16, versículo 14, diz: el caso de Lidia, el Señor abriu el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién opera en el corazón? Dios. Es Dios que opera en el corazón. Es Dios quien cambia. Es Dios quien arrastra a la persona. Não adianta, irmãos, tentar convencer a pessoas com argumentos humanos. Ah, porque, mire, a história, a teologia, Não. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E só quando eu dou permisso a esse Deus quer cambiar-me. Senhor, cambia-me. Deus faz o cambio. Estou aqui, Senhor, eu não quero pecar mais. Deus faz o milagre, Ele é. Deus que faz o milagre. É o milagre. 1 Coríntios 2,14 diz: pero el hombre natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não las pode entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necessita que o Espírito reestruture seu entendimento para que o Evangelho deixe de parecer-lhe uma insensatez. Juan, capítulo 1, 12 e 13, diz: mas a todos os que receberam, lhes deu a potestade de ser hechos hijos de Deus, os quais não são engendrados de sangue, sino de Deus. O que Juan está dizendo aqui, se observa que o versículo 13 explica a causa subyacente do versículo 12. Aqueles que recebem a Cristo e creem em seu nome, lo hacen porque previamente foram engendrados de Deus. Engendrados de Deus. Previamente, antes de crer, foram engendrados. Antes de crer, foram engendrados. Em o livro de Sermones de Agostinho de Hipona, há uma frase interessante que diz: tu não lhe estavas buscando, pero fustes buscado. Tu não estavas deseando, pero fuste prevenido por la gracia. Prevenido por la gracia. E por último, hermanos, e por aqui acabo, a regeneração verdadeira produz resultados em la vida. Aunque a regeneração ocorre em um instante secreto, é impossível que uma pessoa seja regenerada e não experimente uma transformação duradeira em sua conduta diária e em seu caráter. É impossível uma pessoa ser crente e esta regeneração de Deus não cambie tu vida por completo, diariamente, em tu vida diária, com tu esposa, em tu trabalho,
com tus amigos, com tus colegas, com tus companheiros, por la calle, conduzindo. Não há como. Não há como. É uma consequência inevitável. Deixa-me dizer uma coisa aqui. Há muita gente que cria isso. Não existe cristiano carnal. A Bíblia não diz isso. Queres um cristiano carnal. Não existe essa palavra na Bíblia. Isso é aqueles que andam na carne, e são pecadores, e aqueles que andam em espírito. Aqueles que produzem frutos da carne, e aqueles que produzem frutos do espírito. Aqueles que servem ao pecado, e aqueles que servem a Deus. Aqueles que servem ao diabo, e aqueles que servem a Deus. Não há crente carnal. Há pessoas que não são crentes, que se dizem crentes, ou estão convencidas que são crentes, mas não há crentes. Deus não tem meio hijo. Meus padres são aqui. Eu não posso ser meio hijo. Ou sou hijo, ou não sou. Ou sou hijo de la luz, ou sou hijo de las tinieblas. Não há meio hijo de Deus. Não há crente. Esta frase não é bíblica. Crente carnal. Não está na Bíblia. Há gente que não é crente. Crente. É uma consequência. Quem é regenerado, há consequências inevitáveis. Permanece na verdade e produzem frutos de santificação. Não é outra maneira. Segunda coisa, isso não implica em la perfeição imediata. Não significa que o crente nunca volva a pecar, senão que o patrão dominante de sua vida já não será o pecado habitual sem arrependimento. Agostinho de Hipona disse: ama e haz lo que quieras. Se caias, caias por amor. Se gritas, grita por amor. Tem la raiz del amor em tu interior, pois de la raiz não pode proceder senão el bem. Não há como dar outro fruto. Quem ha sido regenerado em Deus não pode dar outro fruto senão fruto de arrependimento ou frutos do Espírito. Não há maneira. Não há como eu servir a Deus e servir o mundo. Não há como eu servir a Deus e servir o diabo. Não há como eu servir a la carne e servir ao Espírito. A Bíblia diz que uma fonte não pode sair duas águas. Não se pode. Não se pode. Então, por que estamos dizendo que há crentes carnais? Por que pensamos em isso? Porque não há isso na Bíblia. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29, 1 de Juan 3, 9, estou falando muito rápido. 1 Juan 2, 29, 1 Juan 3, 9, diz: todo el que hace justicia es nacido de él, e todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece em ele. Eu não caminho na prática do pecado. O que eu pratico todos os dias? Me ducho. Algumas pessoas que não, mas eu sim. Eu me ducho, cepilho os dentes, vou a trabalhar, hago a comida em casa, limpio a casa. É uma prática, é normal, são todos os dias. Uma pessoa nascida de Deus pratica o bem todos os dias. São frutos do Espírito todos os dias. Não peleo com uma mulher todos os dias não.
É broma. Não ando na prática do pecado. É isso que a Bíblia diz. Sobre novo nascimento. Não ando na prática. Deus não tem filhos que andem na prática do pecado. Deus não tem filhos que andem na prática do pecado. Porque a Bíblia diz, porque a semente de Deus permanece em Ele. Então, ou a Bíblia está equivocada. Juan dice en ese versículo, el verbo en griego detona una acción continua o habitual. Não sigue praticando o pecado como estilo de vida. Não. Não anda mentindo. Não anda com enganos. Não, não, não. O cristiano não anda assim. 1 Juan capítulo 4, versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns a outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido e conhece. Não me pidas oração por ele. Estás equivocado. Te equivocas. A Bíblia diz: amados, amemos uns aos outros. A los cristianos? A los não cristianos? A los amigos? Amemos-nos uns a outros. Não disse quem. Porque o amor é de Deus. Porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Um resultado direto do novo nascimento é a presença de um amor abnegado e fraternal de caráter divino. HP. Caráter divino. O amor divino. HP. É algo impossível para o coração del não regenerado. Eu não consigo amar essa pessoa, pois falta morir. Falta novo nascimento. Falta conversão. Falta conhecer a Deus. Eu não posso. Falta morir. É isso que a Bíblia ensina, irmãos. Não há outra maneira de conhecer uma pessoa crente e não crente. La que conhece a Deus se submete à palavra de Deus. E la que não conhece, não se submete. Não passa nada. Não passa nada. Cada um daremos conta de cada um de nós outros. Pero só podemos conhecer a Deus quando nós outros praticamos aquilo que Ele disse que pratiquemos. 1 Juan capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos sus mandamentos. Ops! Conosco uma história ilustrativa, que diz que um pastor chegou na casa de uma irmã e disse: irmã, já há tempo que tu não vas à igreja, estamos preocupados, hemos venido aqui e tal, que estavas enferma e queremos orar por ti, pero antes de orar, vamos abrir a Bíblia. E pede para essa irmã abrir a Bíblia. E abre a Bíblia, e aí estava, diz: vamos abrir livro tal, capítulo tal, versículo tal. A irmã corre sua Bíblia, abre, e disse: pastor, é que aqui falta, não encontro o texto. E disse ele: pastor, como não encontras? Está na Bíblia, déjame ver. Corre a Bíblia da irmã, e a irmã abre, ele pastor abre, e a hoja da Bíblia estava quitada. Se havia quitado a hoja. Disse: como é sacado a hoja da Bíblia? Não, porque toda vez que pregava alguém na igreja e dizia que isso não era para os dias de hoje, dizia para quitar da Bíblia, para não levar em conta. Então eu começava, ligava em casa e quitava aquilo que eu escutava que não era para os dias de hoje. A Bíblia disse: porque esse é o amor de Deus, que guardemos sus mandamentos. Não é nada menos e nada mais aqui. Menos importante e mais importante para nós outros que a palavra de Deus inteira, de tapa a tapa. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que ha vencido o mundo, nossa fé. Quer vencer o mundo? Há que morir.
Quer vencer o mundo, Lili? Há que morir. Nascer de novo. Não há como trabalhar, ser um bom homem, ir ao céu por tu natureza, com tu natureza. Há que morir. A nova vida otorga a capacidade espiritual para superar o sistema de valores do mundo. Porque a envidia, porque o dinheiro, porque isso não é preocupação para quem é nascido de novo. Eu não tenho que estar preocupado. Porque el hermano, essa pessoa não tem dinheiro, essa pessoa não tem o coche, a casa. Não, não, não. Isso não é a preocupação de uma pessoa que é nascida de novo. A preocupação é servir e agradar a Deus em todo tempo. Buscar em primeiro lugar su reino, e todas as demais coisas vendrão. É isso que diz a Bíblia. Há que trabalhar? Pois muito bem, há que trabalhar. A las 5 da manhã, não passa nada. Há que trabalhar 12 horas ao dia. Não passa nada se trabalha 12 horas ao dia. Há que levar pão na casa. O pão, não passa nada. A envidia não faz parte da natureza de uma pessoa nascida de novo. A mentira não faz parte da natureza de uma pessoa nascida de novo. Por lo tanto, eu não tenho que preocupar-me com coisas carnais. Eu passo. Porque minha natureza produz frutos do Espírito. Eu não tenho como chegar em casa. Eu tenho um gato. Eu não, as crias têm um gato. Eu digo que são suyos. Ele suyo, ele gato, porque senão sobra para mim. Limpiar a caca, essas coisas e tal. O gato é de las crias. Não tenho como chegar em casa e pedir para que o gato se comporte como um mono ou como um perro. Não, porque não faz parte de sua natureza. Não faz parte. O gato é pequenito, de meses, de 2 meses, 3 meses, corres uma caja de arena, pões aí, e tu não tens que dar nenhuma formação para ele. Ele vai diretamente à caja de arena e faz suas coisas. Porque faz parte da natureza do gato. Ou outra coisa do perro, ou de outra coisa de outros animais. Pero quando nós outros nascemos de novo, a natureza é natural. Flui de nós outros a natureza de Deus. Não é forçado. Por isso que a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco sangue. Porque flui. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não, não, não. Não é assim. É natural. Flui. Tu oras, ¿por qué oras? Tu lees a Bíblia, ¿por qué hay que leer a Bíblia? Tu vienes a la iglesia, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque quieres estar en medio de la iglesia, en medio de las personas. Tu sirves a Deus, tu predica o evangelho fora, em tu trabalho, em tus amigos, com as pessoas que estás falando todos os dias, porque flui de ti. Ana, 5, Débora, 5, 10. 5? 1 Juan, capítulo 5, 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, pois aquele que foi engendrado de Deus, Deus lhe guarda, e o maligno não lhe toca. Um fruto e garantia da regeneração é a proteção divina frente ao domínio definitivo de Satanás. Quando nascemos de novo, Deus está sujetando-nos, garantindo uma proteção divina frente ao domínio definitivo de Satanás. É Deus que está em nosso controle. É Deus que está sujetando-nos. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. É isso que a Bíblia diz. Quais são os frutos? São esses. Não é outro. Ah, sou um crente carnal. Não pode dizer, irmão. Não és um crente carnal. Mas porque tu não has nascido de novo. Se és um crente em Jesus Cristo, amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. A presença do Espírito do Espírito Santo residente manifestará gradualmente esses rasgos de caráter na conduta do crente. E por último, e acabamos. Mateus 7, diz que Jesus dijo, mas por sus frutos los conoceréis. Não pode el bom árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Um crente não pode ser um bom crente na igreja e um malo crente em casa. Quer conhecer um crente, Ana? Queremos conhecer Eliette? Ana, vamos tomar um café? Em casa, com minha família? Como é Eliette em casa? Isso dirá quem eres. Não é na igreja, é muito fácil. Cambiar a roupa, do chá por la mañana, hacer a barba, correr a Bíblia, penar o pelo, para quem tem, e venir a la igreja. Domingo por la mañana. É guay, é fácil. Pero vamos falar com as pessoas mais cercanas em casa. Como é Maxwell em casa, como esposo, como padre? E o trabalho de Débora, como é Débora? É assim que se conhece um crente. Não é aqui na igreja. Aqui é tudo muito bonito. Aqui é uma reunião, um edifício. Pela igreja, somos nós outros, em la calle. Jesus vem hoje. Jesus não se ha morto por um edifício. Ha morto por ti, por mim, por nossos pecados. Se conclui que a ensinança de Jesus sobre a natureza de las coisas, o cambio interno de la naturaleza del árbol, la regeneração, determinará de forma inevitável o tipo de fruto que produzirá a vida do indivíduo. Um árvore não pode dar dois frutos diferentes. Não pode. Não pode. E acabo com uma frase de Lutero, que diz, a fé é uma coisa viva e ativa. Irmão, me convertido com 14 anos. 14. Aceitei a Jesus. E sigo lutando, ¿eh? Tenho alguns anos. Mais que 40 e menos que 50. Há que fazer contas. E depois de alguns anos, já nos olvidamos de quantos anos. Me cumpre hoje. Ai, minhas filhas chegam em casa, papai, tu cumpre? Eu disse, sim, que bem. E nos olvidamos muitas vezes. Pero, irmãos, a santificação é um processo. É um cambio todos os dias. Temos que pedir a Deus a intervenção todos os dias. Senhor, não me saques de aqui. Senhor, quero mais de ti. Senhor, é personal. Pero há coisas que só Deus pode cambiar nossa vida. Só Ele. Minha esposa não sabe. Meus padres não sabem. Essa semana estávamos em casa cenando. Meus pais estão em casa. E estávamos falando de coisas que hacíamos quando eram pequenos. Assim, não? E nossos padres não sabem, ou não sabiam. E meu pai, eu contando as coisas que hacía quando pequeno, adolescente e tal. E meu pai dizia, ¿has sido tú que has hecho aquilo? ¿Has sido tú que has hecho isso? Não creio que vou. Estou descobrindo depois de 50 anos, quase. Mas o que quero dizer é que Deus nos conhece por inteiro. E Ele cambia a nossa vida por inteiro. Mas nós outros temos que permitir. Essa luta está vencida. Essa luta contra o pecado está vencida, porque Jesus ha vencido na cruz.
Ele ha vencido na cruz. Pero sabe que Deus quer de nós? Permissão. Senhor, eu não quero lutar solo. Eu quero que tu lutes por mim. Eu quero que tu me deixes na cruz. Eu não quero sair da cruz. A mim me gusta estar na igreja, me gusta ser crente, me gusta estar, pero há coisas em mim que só tu podes cambiar, que só tu podes fazer. Coisas que minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, meus padres não sabem, meu pastor não sabe, pero tu me conheces. Claro, sou tu padre. Há coisas, irmãos, que Deus não conhece. Só Ele. Antes de ligar, Ele já sabe. Conhece por inteiro. Porque Ele é Padre. Ele é Padre. Ele não conhece nossas lutas, nossos problemas. Muitas vezes tentamos não pecar e pecamos. A Bíblia diz, Pablo disse, o malo que quero fazer, esse lo hago. E o bem, esse não pratico. Pero essa luta, irmão, o novo nascimento só pode dar e fazer Deus. Deus. E aqui é o local adequado para isso. Escutando a palavra e volvendo-se atrás e obedecendo o que disse ele. A fé é uma coisa viva e ativa. É impossível que não haga o bem continuamente. Não se pergunta se há que fazer buenas obras, sino que antes de que a pergunta seja hecha, já las ha realizado, disse Martín Lutero.